Olá, eu sou a Priscila Cruz, fui uma das fundadoras e a atual presidente executiva do Todos pela Educação. E o Canal Futura me convidou para fazer algo que eu nunca tinha feito antes, que é ser entrevistadora. Eu fiz uma série de entrevistas em que eu conversei com especialistas, pessoas que já foram gestoras, que já colocaram a mão na massa, mas que têm em comum uma preocupação muito grande com as evidências. Quais são as políticas que realmente a gente tem evidência que funcionam, aquelas áreas que a gente precisa realmente investir daqui em diante para conseguir superar uma situação que ainda é muito forte no Brasil, infelizmente, que é a baixa qualidade do ensino. A gente conseguiu avançar em termos quantitativos, mas a qualidade da educação ainda está muito aquém daquela que a gente precisa entregar e garantir para as nossas crianças e jovens, para que eles tenham autonomia, para que eles consigam colocar em prática o seu projeto de vida. Então foram várias conversas e eu quero agora dividir com vocês alguns destaques dessas conversas com esses especialistas. Nós temos que olhar para frente. Que cidadão nós queremos formar? Isso vai reduzindo a diferença entre os mais pobres e os mais ricos. Um primeiro tema que a gente tratou aqui nessa série de entrevistas foi primeira infância. Primeira infância olhando como uma política intersetorial, ou seja, uma política que articula educação, saúde, assistência, cultura, esporte e até outras. E essa é uma política muito importante porque ela é a base da base, né? Sem investimento na primeira infância, dificilmente a gente vai conseguir ter qualidade do ensino lá para frente. O investimento nas crianças de maior nível de vulnerabilidade é fundamental para quebrar o ciclo da pobreza. Investindo ali, o resultado é de uma sociedade mais igual futuramente. É legal ter o Estado indo às famílias, mas é legal que as famílias tenham um lugar em que seus filhos possam ter um aprendizado coletivo de competências socioemocionais, de experiência e mesmo de conteúdo. Um dos temas que a gente também tratou aqui foi a alfabetização. Hoje a gente tem 55% das crianças ao final do terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, crianças entre 8 e 9 anos, ainda não alfabetizadas. Esse é um dos dados que mais me causa indignação. Acho que a gente não vai conseguir ter um sistema educacional melhor se a gente não conseguir fazer com que todas as crianças estejam alfabetizadas no máximo até o final do terceiro ano. A desigualdade, que é estrutural no país, é um dos grandes empecilhos para a qualidade. Porque eu tenho tanta gente que aprendeu tão pouco que você acaba puxando o sistema desnecessariamente para baixo. Nós precisamos dizer que todo mundo aprende e que, nesse instante, os excluídos precisam receber a atenção mais adequada. Passamos também, dentro das políticas públicas, o olhar da saúde independente da educação, o olhar da assistência social independente da saúde, e com isso nós somos menos eficientes. Alfabetizar uma criança não é só ensiná-la a juntar letras em sílabas, sílabas em palavras, palavras em frases e em texto. É mais complexo que isso. É de natureza conceitual, de compreensão de como funciona o sistema da escrita, dos usos e das funções que a escrita tem na sociedade. São conhecimentos super importantes. A gente também tratou aqui de políticas docentes. Professor e professor com qualidade, bem formado, com condições de trabalho, é o principal determinante para a qualidade do ensino, né? Não tem outra forma da gente conseguir avançar na qualidade da educação se a gente não investir muito nos professores. É preciso criar políticas que sejam estruturantes para garantir melhores professores, desde o momento em que ele decide ou não ir para a carreira docente. Os dados que a gente tem hoje, essa pesquisa é do Todos pela Educação de 2017, mostram que quando jovens são perguntados se eles um dia pensaram em seguir a carreira docente, 33% dizem que já pensaram. O resto diz que ou não pensou ou sim, é essa carreira que eu estou seguindo. Mas quando esses 33% são perguntados dos motivos do porquê eles não seguiram a carreira, os motivos que eles dão são os baixos salários, a falta de valorização que ele mesmo, enquanto aluno, tem do professor e a falta de valorização que a sociedade tem para o professor. Se nós queremos alunos curiosos, investigativos, que saibam resolver problemas, nós precisamos formar professores que tenham essas competências, essas habilidades. Ser professor não é para amador. Ser professor é uma profissão séria, que tem que ter seus protocolos, o que é uma boa prática profissional, como existem para médicos, como existe para advogados, como existe para outras profissões.
tem que ser bem formado, bem preparado e bem recrutado. No mundo todo, o modelo que deu certo não é escola de tempo integral, é professor de tempo integral. Isto é, um professor que só fica numa escola. E para isso você tem que fortalecer a escola como entidade. A formação continuada, como se fala na pedagogia, tem que ser na escola. A mentoria tem que ser na escola. O Brasil recentemente aprovou a Base Nacional Comum Curricular, né? No final de 2017 até o Fundamental 2, né? Passando desde a educação infantil, Fundamental 1 até o Fundamental 2, e no final de 2018 a base do ensino médio. Agora o desafio é como implementar, entendendo que essa é uma política fundamental para a gente conseguir também garantir a aprendizagem de todos os alunos, porque a Base Nacional Comum Curricular, ela tem essa capacidade, se bem implementada, de articular diversas políticas, como avaliação, materiais didáticos, a formação do professor. Então, tudo isso depende de uma boa base implementada lá na sala de aula, e eu também conversei sobre isso aqui. A base, a gente sempre fala, é a espinha dorsal do sistema educacional, porque a gente tem muitas políticas estruturantes nos últimos 20 anos no Brasil. O Fundeb, o financiamento, toda a questão do IDEB, da medição, de saber onde... Mas essa é a primeira política estruturante que está focada no aluno, na aprendizagem. O que é que eu preciso saber lá na escola? Para que isso vire verdade, a base ela tem que alinhar as demais políticas. Então começa com os currículos, porque ela é um padrão, não é um currículo, e agora vem o alinhamento dos materiais didáticos, a nova matriz de avaliação e o aspecto talvez seja o mais importante, que é a política de formação de professores. A base é importante porque é uma especificação do direito. No Plano Nacional de Educação, inclusive, o termo utilizado é direitos de aprendizagem. Uma das etapas que o Brasil tem tido mais dificuldade em conseguir avançar na qualidade do ensino, na questão da evasão do abandono, da repetência, é o ensino médio, né? É a etapa que a gente tem os piores indicadores, né? Os piores resultados. E o Brasil tem uma grande vantagem, que a gente precisa agora aproveitar, que foi 2 aprovações muito recentes. A Base Nacional Comum Curricular do ensino médio e a reforma do ensino médio. A reestruturação desse ensino médio tem muitas funções e é incontornável, a gente tem que fazer. A primeira é sair dessa visão enciclopédica que existe no sistema hoje, que você tem 13, 14 ou 15 matérias obrigatórias, as mesmas matérias com os mesmos conteúdos para todos os brasileiros que moram em qualquer lugar do país. Então isso é de uma rigidez que todas as sociedades razoáveis do mundo já superaram. Tem sim que ter foco em mudança, mas sempre mudança refletida, planejada, no detalhe. Para o Brasil como país, esse modelo da escola em tempo integral é financeiramente muito mais interessante do que da escola regular. Isso sem nem ainda considerar esses outros efeitos, né? Qual é o efeito na segurança, outros benefícios sociais. Este curso técnico que se pensa para o século XXI é um curso técnico que vai responder a uma demanda que tem muito mais a ver com empreendedorismo, tem muito mais a ver com o jovem ser capaz de analisar a situação e ser capaz de propor novas saídas, e isso é uma coisa que tem acontecido com muito mais rapidez do que a gente imagina, né? Do que um jovem que ele vai ser talhado para uma função pré-definida. E tem mais outros 2 temas que a gente precisa também discutir muito seriamente no país, né? Que são temas ligados à gestão da educação do país. Um é governança, gestão de escola, gestão das redes, que a gente precisa avançar muito. Nesse tema, a gente conversou muito sobre o Sistema Nacional de Educação, como criar um regime de colaboração em que União, Estados e municípios colaboram, experiências de como gerir melhor uma escola, como fazer com que uma rede trabalhe em prol de objetivos comuns. Então, esse tema da governança e da gestão, a gente também tratou aqui numa entrevista com especialistas que têm muita experiência nesse tema. Nós temos uma educação muito desorganizada. Ela é desorganizada porque nós temos um país que é diferente dos outros, né? Nós temos 5.570 municípios. E o único país no mundo em que o município tem a autonomia que tem. A educação precisa de avançar na profissionalização, combinado com boa gestão. E gestão é isso, liderança, equipe e a meta que dá o tom para todo mundo. Então, educação toma tempo, ela demanda uma continuidade
e ela demanda foco, porque são muitas coisas que chamam a atenção. A educação é um dos maiores orçamentos, né? Em muitos municípios, o maior orçamento é o orçamento da educação. E precisa de mais participação da União no financiamento da educação básica brasileira de forma redistributiva, para diminuir as desigualdades existentes neste imenso país. Mas a gente precisa se espelhar na saúde, naquilo que funciona lá, para melhorar o regime de colaboração na educação. E por fim, dentro desses 7 grandes temas que a gente vai trabalhar no Entrevista, a gente também vai discutir financiamento da educação. Não adianta a gente também ter as estratégias, ter governança, ter gestão, se a gente não tiver os recursos necessários para fazer com que tudo isso aconteça e chegue inteiro lá na ponta, que é a escola, que é a sala de aula. Então a gente discutiu o Fundeb, outras formas de financiamento, como que a União pode apoiar mais estados e municípios, como que a gente pode ter um sistema de financiamento mais redistributivo e mais justo, encarando esse desafio de investir mais em quem mais precisa, investir mais em quem tem menos. A gente precisa fazer com que a educação seja de fato um instrumento de promoção de equidade. E isso a gente faz investindo em quem tem menos. Há mecanismos e há formas de melhorarmos a redistribuição do Fundeb para a gente garantir ainda mais equidade no financiamento da educação brasileira. Que a União, que os recursos da educação precisam estimular boas práticas e levar bons resultados, eu acho que é tranquilo. O problema é como fazer isso. Eu não quero dizer que basta vontade política para fazer as coisas, mas sem ela é muito difícil avançar. Bom, vocês viram aí que a gente tem episódios tratando dos assuntos mais centrais para a gente conseguir mudar de patamar a qualidade da educação brasileira. Essa é a grande tarefa que a gente tem hoje no país, é a grande tarefa da nossa geração, de quem está agora discutindo educação, de quem está na escola, de quem é pai e mãe, de quem é especialista, de quem é gestor. Essa é a nossa tarefa. Outras gerações cuidaram mais dos avanços quantitativos. A gente precisa resolver a qualidade. A gente precisa garantir que toda criança e jovem tem o seu direito a uma educação de qualidade entregue, garantido, porque só com isso eles vão ter uma vida muito melhor e só com isso o Brasil também vai ser muito melhor. Então, assistam os episódios, está lá no Futura Play, assistam com seus amigos, com os professores, debatam, mandem seus comentários para o Todos pela Educação, aqui para o canal Futura, e leiam também o documento. Você pode encontrar o documento da educação já no site do Todos pela Educação, inclusive para poder fazer o download dele, www.todospelaeducação.org.br. A gente se vê por aí. Muito obrigada.